Oi, pessoal! Toda vez que uma criança recebe um diagnóstico de autismo, transtorno do espectro autista, é muito comum que rapidamente a gente se preocupe em saber se é um nível leve, se é um nível moderado ou se é um nível grave. Muita gente me pergunta assim, bom, o que diferencia um do outro? Afinal, por onde eu vou entender? Por onde eu começo? Socorro! Eu estou aqui para tirar algumas dúvidas suas. Eu sou Carolina Catelan, psicóloga, especialista em avaliação de autismo e vamos falar sobre níveis do espectro autista. Bom, gente, a primeira questão que diferencia a passagem do nível para o outro é a quantidade de assistência que uma pessoa precisa. Por exemplo, a pessoa fala, ela anda normal, ela se comunica, ela cuida do seu corpo, ela consegue fazer as atividades comuns esperadas para a faixa etária dela, ela tem suas dificuldades, seus atrasos, mas ela consegue se inserir bem no contexto social. Então o nível dela é leve. Aquela criança que verbaliza, tem as suas dificuldades de relacionamento, mas no final das contas ela vai e volta para a escola sem nenhuma dificuldade maior, ela não precisa o tempo todo de assistência, não precisa de gente em cima, fazendo um monte de coisa, cobrando, ela tem mais independência, então o nível dela é leve. A criança que já não consegue se expressar como deveria, tem atraso de fala, ela vai ter um enquadramento no quê? No moderado. Por quê? Porque ela ainda não alcançou marcos em que ela consiga realmente ter mais independência. Ok, mas pode sair do nível leve para o moderado, do moderado para o leve? Pode, porque isso é circunstancial. É naquele momento, pode ter uma flutuação. Isso é muito discutido na medicina, na psicologia, mas definitivamente pode. Por quê? Porque o cérebro ele tem uma capacidade de fazer novas conexões. A criança ela pode realmente ser diagnosticada no nível moderado e depois de intervenções ela passar para o nível leve. Por quê? Porque o nível de dependência dela diminuiu. Ela se tornou mais independente. Criança que tem um nível considerado grave é aquela que precisa de bastante assistência. Não consegue falar, ou quando fala é muito desorganizada, precisa de muita ajuda para os seus cuidados de atividades da vida diária, não tem independência, não consegue às vezes comer como deveria, até come sozinha, mas precisa de ajuda, não sabe porcionar, ou se suja, cai, lambuza. Não sabe muitas vezes nem escolher a própria comida, não sabe se organizar espacialmente falando, se perde, faz o que não deve, precisa de muitas pessoas, ou pelo menos uma pessoa bastante tempo engajada em controlar essa pessoa no ambiente, para que ela esteja bem adaptada, ok, pessoal? Então, resumindo, o que define se uma criança tem um autismo leve, moderado ou grave é no momento da avaliação, naquela avaliação que está sendo feita, ela está naquelas condições e depois ela vai transitar possivelmente conforme a intervenção que ela for recebendo, ok? Mas tem crianças que vai nascer com um moderado e vai continuar com moderado? Vai, tem gente que vai. Tem gente que vai nascer com grave, vai continuar com grave? Tem. Mas tem gente que vai ter um moderado, vai passar para o leve, né? Assim como tem gente que tem leve e passa para o moderado. Por quê? Porque não teve a intervenção que precisava. Então, o mais importante de tudo é a gente entender que pode ser circunstancial, a gente tem que sempre fazer uma reavaliação, né? Uma vez por ano, a cada 1 ano e meio, 2 anos. É bom a gente entender como que essa criança passou por esses marcos, né? Ela alcançou, ela está mais independente, afinal a terapia que eu fiz deu resultado, não deu, porque tem questões ligadas à cognição também, né? Tem a questão da deficiência intelectual, tem a questão dos grandes atrasos motores, tudo isso são marcadores que a gente tem que levar muito em consideração quando a gente vai falar de autismo, né? Uma coisa é eu falar de um autismo leve, que a criança fala, não tem nenhum atraso muito grande, mas tem pequenos atrasos. Outra coisa é eu falar de uma criança que tem um autismo moderado, que tem deficiência intelectual, que é o quê?
uma dificuldade cognitiva muito grande, deficiente, abaixo do esperado. Então a gente tem que ter parâmetros muito bem definidos para entender que é o nível de assistência que ela precisa e essa avaliação do cognitivo dela também, junto com a questão de independência para a vida diária. E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre a diferença entre o espectro autista leve, moderado ou grave, é só deixar sua dúvida aqui nos comentários. A gente vai conversando por ali. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!